Olá, tudo bem? Hoje a gente vai analisar um artigo de pesquisa chamado. Deixa eu colocar o artigo aqui. Aqui, que é o Processes Plus Waiting Due Date in Single Machine. Ok? Então, parece meio complicado esse nome, mas é porque meu inglês é horrível, mas a ideia central dele é bem mais intuitiva do que vocês pensam. Então, e também eu vou, para evitar ficar fazendo muita fórmula, eu vou ficar vindo aqui pro Paint para fazer algumas explicações visuais, ok? Então, basicamente, vou passar para cá. A gente vai falar sobre o problema de escalonamento de máquina única, ok? Então, o escalonamento de máquina de produção em uma máquina única é um problema clássico de pesquisa operacional que ele envolve determinar a melhor ordem para processar um conjunto de tarefas. Então, cada tarefa ela vai possuir uma característica específica que influencia diretamente nos custos operacionais. Então, aqui vai ser os nossos conceitos que a gente vai usar nas fórmulas depois. Vou até copiar elas aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Vou fazer a representação de uma máquina aqui. Tipo, não sei, esse aqui é uma máquina qualquer. Fiz uma caixa aqui. Olha que eu consigo fazer uma caixa melhor. Tá bom. Então, essa daqui, ela vai ser a máquina da nossa fábrica. Então, imagine que a gente tem uma fábrica, tá? Dentro dessa fábrica a gente tem que faz essa produção, esse trabalho específico que a gente precisa, ela vai ser a única máquina que faz isso. Então ela só pode fazer uma coisa por vez, certo? Então, aqui. Vou fazer uma seta aqui, ó, que vai representar os trabalhos. Eu vou copiar para facilitar aqui. Acho que 3 tá bom. E eu vou colocar um J, como eu tinha definido aqui, ó. O J, ele vai ser o trabalho, que no artigo é jobs, ok? Lá eles usam o J. Então aqui eu vou colocar da mesma forma. Então vai ser J é o trabalho. Seu job. 1. Job 2. Job 3. Ok? Então esses pequenos quadradinhos aqui, eles vão representar os trabalhos que vão chegar para essa máquina, ok? Então esses trabalhos, deixa eu ver, vão ser N tarefas, né? Deixa eu desenhar um N aqui.
tarefas. Então, vocês vão pensar nesses pedidos aqui, nesses trabalhos, perdão, como se fosse pedido de cliente. Então, o pedido 1, pedido 2 e o pedido 3, tá? Então, por exemplo, como o pedido 1 ele chegou primeiro, ele pode ser mais rápido que o pedido 2 e o pedido 3, entende? Então, bora lá. O objetivo desse escalonamento é decidir a ordem em que vamos fazer essas tarefas. Por exemplo, o J primeiro, ou depois o trabalho 1 primeiro, ou depois o trabalho 2, ou o trabalho 2 primeiro, ou o trabalho 3 primeiro, ou o trabalho 2 depois, entende? Então, a cada tarefa ela vai ter um prazo de entrega, que é representado aqui, ó, por D, que vai ser o prazo de entrega, que é o tal do due date, ok? Então, deixa eu apagar isso aqui. A gente vai fazer uma linha do tempo aqui, tá? Um pouquinho maior. Tá. Esse aqui, essa linha, ela vai representar... Opa! Nosso tempo. Pronto. Melhor. Tá? Essa linha vai representar nosso tempo. Então, nessa linha do tempo aqui, a gente vai colocar algumas tarefas nela, tá? Vou colocar os jobs. Então, por exemplo, aqui uma outra e uma outra lá longe. Ok? Como a gente viu aqui, ó, o prazo ele vai ser representado por T. E o tempo de processamento da tarefa por P. Ok? Então, deixa eu ver. Então, digamos que essa tarefa aqui, ela leva 2 dias, por exemplo.
2 dias para ser concluída, tá? Essa outra aqui ela vai levar 5 dias, pode ser. E aqui no final, aqui ó, tempo de conclusão da tarefa. Aqui no caso, que é quando essa tarefa que ela vai terminar. Aqui ó, tempo de conclusão vai ser, era assim, é o C. CJ. Que é quando a tarefa termina. Então, por exemplo, se eu for falar do C1, que ela é do dia 2, C2, ela é dia 7. Ok? E essa marca daqui, ó, de prazo de entrega, que é o due date, ela vai ser basicamente a meta de quando o cliente ele vai esperar que essa tarefa termina, ok? Ok? Era que eu tinha passado. Perdão. Tá. Então, basicamente, o objetivo que o artigo tenta passar pra gente, que é minimizar o custo do adiantamento e do atraso. Que no contexto desse just in time, cadê? Eu não coloquei aqui, acho que não. Tá, mas nesse contexto ele terminar cedo é tão ruim quanto ele terminar tarde. Então você não gosta, basicamente, você não gosta quando é armazenamento. Porque se você terminar tarde, você vai irritar o cliente. Se você terminar cedo, você tem que pegar esse produto final, não sei, pode ser qualquer coisa, e você tem que armazenar ele e manter ele seguro até chegar a data do cliente recolher e tal. Então, por exemplo, fazer uma outra linha do tempo aqui embaixo. Opa. Ok. Aí a gente tem o nosso trabalho aqui.
esse aqui tem que ser mais pra trás, pera aí. Tá? Aqui bem pertinho do final, pode ser assim. E vamos verificar aqui, ó, o que só para vocês entenderem, para não ficar confuso depois. Ó, D vai ser o nosso prazo de entrega, ok? Então eu vou colocar ele aqui na nossa linha do tempo. Vou colocar bem aqui. Ok? Como vocês podem observar aqui, ó, o trabalho tá vendo aqui, ó, a tarefa J1 aqui, ó, do trabalho 1, ele foi entregue depois do prazo que o cliente que foi especulado para o cliente, tá vendo? Prazo de entrega ele tá aqui, ó. Esse aqui é o nosso prazo na nossa linha do tempo. Então, o produto ou serviço, tanto faz, ele foi entregue nesse momento aqui. Não sei nem que para serviço não. Mas nosso produto ele foi entregue aqui. Então, se ele terminou depois do prazo, isso é um atraso, é um tardines, como eles dizem lá no artigo. Então, isso aqui vai ser um custo, ok? Então, vou fazer um outro exemplo aqui embaixo. Vou até escrever aqui para vocês servir como anotação. Tá? E aqui embaixo eu sempre faço esse erro. Ok, pegar o pincel azul. Vamos lá. Então, no segundo cenário, tá? A gente tem o nosso J2, por exemplo, só para ficar diferente. Ok. Esse J2 está aqui. Oh, caramba. Ok? Então, como vocês podem observar aqui, ó, acho que ficou bem claro. Nesse caso aqui do J2, ele terminou antes do prazo, que no caso vai ser um adiantamento, é a tal das airlines, que, como eu tinha dito antes, ele também vai gerar um custo, tá vendo? Porque você tem o custo de armazenar e o capital parado em estoque, ok? Então não é bom você... E ainda mais porque você corre um risco de poder estragar essa mercadoria antes de você entregar. Então, enquanto esse produto estiver com você, ele só é um custo, ok? Então,
o artigo ele quer encontrar uma sequência de prazos, tá? Uma sequência desses the jobs aqui, que minimiza a soma desses gaps, ok? Aqui, ó. Vou deixar que nem tá ali. Que eu vou deixar de azul mesmo, por mais que aqui eu coloquei diferente, mas vai ficar assim. Acho que dá pra entender. Aqui. Por que o PPW ele é superior? Antes do PPW, o artigo ele menciona dois modelos mais simples, como o CON e o TWK, ok? Então, deixa eu dar um zoom. Esse CON, ele significa comum. Due date. Ou em português, deixa eu colocar a versão em português. Ou um prazo comum, ok? Então, é quando a fábrica basicamente diz que todos os pedidos eles vencem na sexta-feira. Fazer uma outra linha do tempo. Eu não vou apagar essas aqui, né? Se bem que faz sentido, mas não, eu vou deixar elas aqui no cantinho. Caso alguém queira usar depois, já tem aqui os conceitos certinho. Só jogá-las mais pro cantinho aqui. Fazer uma outra linha do tempo aqui. Tá? Temos aqui a nossa linha do tempo. Deixa eu deixar ela um pouquinho maior. Tá perfeito. E vamos colocar dois trabalhos aqui. Uma aqui, uma bem curtinha. Tá? Eu não vou fazer aquela caixa de novo, só vou fazer assim. Esse aqui vai ser o nosso J1. E uma outra que dura mais tempo. Vou colocar ela bem aqui. Ok?
J2. Então a gente tem um trabalho curto e um trabalho longo. Então aqui na frente de tudo aqui, a gente vai ter o nosso prazo. Ok? Então, esse aqui, ele é o modelo do due-date, o prazo comum, esse CON aqui. Que ele vai ser o mesmo para todos. Então, qual é o problema do J1? Ele terminar muito cedo, como dá pra ver aqui, ó. Aqui, ó. Adiantamento. E atraso. Ok? Então, qual que é o problema desse primeiro trabalho? Ele terminar muito cedo. Muito adiantamento verde, como eu coloquei ali. E o trabalho 2, ele termina muito tarde. Porque, como eu coloquei aqui, nesse atraso vermelho, ele é inflexível. Então, bora voltar pra cá. Então, bora lá. O que é esse TWK, que é o Total Work Content? Por que ele é mais inteligente? Ele diz assim, que o prazo ele deve ser proporcional ao trabalho. Então, uma tarefa longa tem um prazo longo, ok? Porque, tipo assim, ter o mesmo prazo para todas as tarefas pode ser um pouco inflexível demais. Porque uma tarefa que demora 5 dias e o seu prazo ser sempre... a gente sempre vai entregar em 4 dias. Mas se a tarefa demora 5, você vai entregar sempre quando vier esses trabalhos mais demorados, você sempre vai entregar com atraso. Então, bora fazer aqui o nosso Total Work Content, ok? Então vamos apagar isso aqui. Ou eu deixo? Vou deixar aqui para deixar de anotação para vocês também. Tem várias linhas do tempozinho. Vou fazer mais uma linha do tempo aqui. Então, fazer uma outra linha do tempo. Oh, caramba. Opa, meu mouse
deu uma descarregada, perdão. Então, eu vou colocar aqui o trabalho 1, da mesma forma que estava sendo feito aqui. Acho que eu vou até copiar elas aqui, para ser um pouco mais rápido. Ok? Vamos colocar também... Cadê o pincel? Tá aqui. Aqui também a gente vai ter o nosso prazo. Vou dar uma esticada aqui para ficar melhor. Então, aqui a gente vai ter um trabalho que demanda mais de tempo. E o prazo dele logo aqui na frente. Vou colocar ele até um pouquinho mais longe. Ok? Então, a fórmula disso ficaria mais ou menos assim. Ficaria prazo, trabalho, aqui trabalho. Aqui, ó. Que, por exemplo, o prazo ele vai ser sempre K igual a 2 vezes o tempo de processamento. Então, se J1 ele vai levar 2 dias, 2 dias, ele vai levar 2 dias, então o prazo dele é no dia 4, por exemplo. Então o prazo dele vai ser deixa eu dar um zoom para ficar melhor aqui para escrever. Então o prazo ele vai ser dia 4. Ok? Então se o J2, como é que eu tinha escrevido aqui em cima, né? 5 dias. Então, se o J2 ele leva 5 dias, o prazo dele vai ser multiplicado por 2. Vai ser entregue no prazo final dele é dia 10.
Ok? Estamos entendendo isso aqui? Então, basicamente, isso aqui vai ser uma relação linear simples, mas ela ainda não tá perfeita, ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não, falar isso aqui depois. Eu falo depois. Vamos continuar aqui. Então, qual é a solução do artigo? Deixa eu só apagar isso aqui para ficar mais soltinho. Agora a gente vai passar pela grande ideia do artigo, que é o Process Plus Waiting, do PPW. Então, o nome ele já diz que é o tempo de processamento mais o tempo de espera, o awaiting. Então, a fórmula disso ficaria dessa forma aqui. Deixa eu só trocar para o pincel. Ficaria prazo, tá? Então, é prazo de trabalho. Opa, já escrevi um T. Trabalho sim. De que? Do trabalho também. Mais prazo. Aqui, ó, ele parece aquele TWK, mas ele vai adicionar esse mais D, ok? Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Então, aqui, ó. Vejamos o que fizemos com esse KPJ aqui. Então, era a linha antiga do trabalho. Então, esse D do awaiting, a todas as tarefas do D e do tempo, eles vão ficar em espera do que o cliente aceite antes mesmo de começarmos. Então, essa aqui vai ser a nossa fórmula, que vai ser... Isso aqui é uma função afim linear. Ela combina o melhor do CON e com esse prazo fixo e o TDK, que é o K proporcional, que é muito mais flexível. Então, a vantagem desse PPTW, bora lá. Por que o PPTW, o PPW, perdão, ele é melhor? O artigo ele prova que o PPW eles existem em casos onde podem fazer desvios total, por exemplo, adiantamento e atraso, ser zero ou algo que o tempo comum e o
TWK, ele não consegue parar N maior que 1 tarefas. Então, bora lá. Vou fazer uma outra linha do tempo aqui do ladinho. Acho que isso aqui eu posso limpar, no caso. Tá só aumentado aqui. E vamos adicionar uma para o meu trabalho. E um prazo que é isso. Uma outra bem longa. P2. Ok? Isso aqui é o tempo de conclusão da tarefa, ok? Ou o tempo de processamento da tarefa. Então, ficaria conclusão igual a 2 e conclusão 2 igual a 6, ok? Que o artigo ele dá o exemplo que se os tempos de processamento crescem exponencialmente, tipo 1, 2, 4 e 8, a gente pode encontrar um K e um D perfeitos. Então, nesse caso, digamos que K ele é igual a 2 e também que o D é a menos 2. Ok? Então vamos calcular os prazos no PPW, ok? Então ficaria assim. Vamos seguir para baixo. Ficaria o prazo. O primeiro prazo, cadê? Igual a 2. Vezes
que é o prazo da primeira vezes o tempo de conclusão do serviço, menos 2, aí 2 vezes 2, menos 2, seria igual a 2. Vou fazer um 2 mais bonito aqui no touchpad. Opa. Ok. Tá. Já desse daqui, da 2, ele seria assim. Seria o prazo prazo 2 igual a 2 vezes o tempo da conclusão, menos 2 igual a 2 vezes 4 menos 2 seria igual a 6. Ok? Então, seria meio que isso aqui, ok? Olha aí. Então, vejamos. Aqui o tempo de conclusão do CJ, ele é exatamente igual ao prazo do DJ. Então, o custo de adiantamento e atraso, ele é zero. Então, é isso que o PPW ele permite pra gente. Cadê a otimização aqui? Ah, tá aqui. Então, ok. Esse PDW, ele é ótimo, mas como é que a gente vai encontrar a melhor sequência de tarefas e os melhores Ks e os melhores D do artigo? Então, essa é as nossas duas metas por enquanto. Então, a primeira meta que a gente vai tentar cumprir é a função máxima. Em vez de se preocupar com a média, ela vai focar em minimizar o pior erro. Então, se você tem 100 tarefas, por exemplo, qual delas você teve o maior atraso ou o maior adiantamento? Então, o que ele vai tentar fazer é minimizar esse valor. Então, bora tentar minimizar o valor, então. Consigo dar zoom. Até deixar isso aqui maior, porque agora vai ser muita coisa.
aqui a gente vai ter o nosso aqui o nosso J2, aqui o nosso terceiro trabalho, nosso quarto trabalho. Acho que eu fiz até demais. Vou fazer um bem aqui e vou apagar isso do meio. Só tomar uma água aqui. Ok, então a gente a gente tem que fazer o nosso coisinha aqui, ó, o nosso prazo de entrega, tá? Então vamos voltar aqui. Opa, cair, caramba. Então esse aqui pode ser o prazo. Deixa eu ver. Aqui pode ser o D2. Nosso D5 aqui. Então vamos analisar aqui. Na linha do tempo aqui, o nosso D3 ele ficou atrasado. O J1, nosso primeiro trabalho, ele foi entregado muito cedo. O nosso D2, ele, nossa, passou, a gente entregou ele muito cedo também. D4 a gente passou do, não, a gente entregou cedo também. D3 muito cedo, acho que eu já falei dele. D4 também. E o D5, cadê o D5? D5. Acho onde eu coloquei o D5. Ah, tá aqui, ó. Aqui pra trás. Então ele foi entregue depois do prazo. Então a gente vai fazer uma função que ela vai focar na máxima. Tá, perdão. Essa função ela vai focar 100% em reduzir esses gaps, ok? Então, a notícia boa que o artigo traz pra gente é que isso é mais fácil do que parece para resolver. Então, a sequência ótima do SPT, os Shooters Process Time, vai ser basicamente assim.
JA, trabalho pequeno, JA, tem um JB, vamos jogar esse JB lá na frente, ou deixa aqui mesmo, vamos deixar ele aqui mesmo, e o JC. Então, o tempo de entrega do JA, ele vai ser curto. Então, o nosso D, J, TJ vai ser aqui. O do B, ele vai ser bem maior. Vou colocar bem longe aqui. E o JC pode ser entre os dois aqui. Então, na linha do tempo, esse JA depois do C e depois do B. Então, essa aqui vai ser a sequência ótima de fazer isso, para poder encontrar o K e o D perfeito, que é que é bem simples, é o programa linear de LP. Tá, então vamos falar sobre essa heurística, que ela vai ser a função quadrática para minimizar a média. Então, a segunda meta que a gente vai ter é mais comum, é essa função quadrática, ou desvio médio quadrático. Então, o que ela vai fazer? Ela se preocupa com todos aqueles gaps, não apenas o pior, ela vai somar todos os gaps, verdes e vermelhos, os máximos, os atrasados e os adiantados. Como é que é? Tá, os atrasos e os adiantamentos. E vai somar tudo, tá? Então, aos quadrados, ela vai tentar minimizar esse total da soma de tudo. Então basicamente, a solução vai ser, como o problema ele é mais difícil, o artigo ele não dá uma solução perfeita. Ele propõe uma heurística, que é um atalho para ele transformar o problema em uma abordagem de bicritério. Então, encontrar um equilíbrio entre minimizar o tempo médio de conclusão e terminar tudo muito rápido é a variância de ser consistente, ok?
Então, o que reservar aqui. Então, o que aprendemos? Aprendemos que o modelo de PPW ele é prazo do trabalho o KP do trabalho mais D, que é um modelo que é o modelo de entrega muito superior aos antigos, que é o CON e o TWK, ok? Porque ele é mais flexível, então o artigo nos deu duas formas de utilizá-lo, que é, se você quer minimizar o pior erro, você vai usar a função máxima. É fácil, é só você usar a sequência de SPT. Se você quer minimizar o erro médio, a função quadrática é mais difícil de usar, mas é uma heurística inteligente. Então, o artigo também ele vai mostrar pra gente testes que comprovam que o PPW ele tem um desempenho melhor que os outros. Então, especialmente para tarefas como uniformemente distribuídos. Então, são tempos variados, ok? Tá, então vamos finalizar então. Eu sei que alguns termos podem ter parecido soar muito técnico, mas eu também não sei explicar muito bem, mas espero que todo mundo tenha entendido o que eu tentei passar. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre o que eu passei até esse ponto aqui, pode colocar nos comentários aí, ok? Eu vou colocar esses slides na descrição do vídeo. E isso aqui também. Vou colocar o link daqui se vocês quiserem pegar as fórmulas ou simplesmente olhar os exemplos dessas linhas do tempo aqui e querer fazer de vocês, para vocês ir praticando e tal. É uma boa também. Também tem aqui os conceitos dos artigos. Eu vou colocar o artigo também para vocês, o nome do artigo completinho. Então, é isso. Muito obrigado por assistir até o final e... é isso. Tchau.